Bem-vindo de volta ao canal da família Buitoni. Eu sou a Paula. E eu sou o André. Hoje a gente vai contar pra vocês como que tá sendo a nossa vida e o que a gente vai fazer agora mediante essa pandemia que ocorreu no mundo. Na verdade a gente queria já fazer outros vídeos e mover pra frente assim, abordar outros assuntos, mas a gente sente que em função do coronavírus bastante coisa mudou no nosso planejamento, coisas que a gente já tinha falado em outros vídeos que a gente ia fazer, a gente não vai mais fazer. Então a gente decidiu gravar um vídeo curto para vocês, para dizer basicamente assim, o que aconteceu em função do coronavírus e o que vai mudar esse ano inteiro a partir de agora, digamos. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, a gente recebeu faz quase uma semana, né? 6 dias, a notícia oficial da MSC Cruzeiros, a empresa que a gente tinha comprado o navio, né? Se você acompanha o canal, você sabe que a gente ia morar em Berlim e esse ano a gente estava indo agora em março fazer uma viagem e tal, e daqui a uns 2 meses a gente já está fixando residência indeterminada em Berlim, na Alemanha, né? E aí a gente recebeu uma notícia oficial da MSC com o cancelamento do nosso cruzeiro, que estava planejado para sair agora, finalzinho de março. E aí a gente ficou até um tempinho pensando assim, o que a gente ia fazer, respondemos a MSC e a gente está com um problema com eles, porque eles não querem retornar o dinheiro que foi pago por esse cruzeiro, eles querem dar uma carta de crédito para que a gente faça uma viagem com valor similar agora em 2020 ou em 2021. E aí a gente escreveu para eles que a gente não tem interesse, que a gente queria fazer esse cruzeiro e a gente não tem planejamento de estar fazendo outro cruzeiro nesse ano ou no ano que vem. Até porque o cruzeiro pra gente não era só o passeio em si, também era o meio de transporte que a gente ia utilizar para fixar a residência em Berlim, né? Como vocês sabem, a gente tava tudo planejado para morar em Berlim. E a gente viu como que seria a passagem de avião, e aí surgiu a oportunidade da passagem de navio. Até talvez se a gente fosse de avião a gente teria ido antes, a gente ia estar lá, né? Talvez, Verdade, dependendo da data que a gente tivesse comprado, pode ser que a gente tava passando essa crise lá na Alemanha. Lá na Alemanha. E aí a gente acabou, pela comparação de preços, optando em ir de navio em vez de ir de avião. E agora ele foi cancelado. Então pra gente não tem interesse por enquanto, né? A gente vai explicar melhor pra vocês, de pegar em outra passagem pro ano que vem, porque a gente quer ir pra Berlim antes, a gente não quer esperar mais um ano, né? Não é o nosso plano... Isso, nosso plano A, né? Nossa primeira ideia não é aguardar um ano pra estar retomando esse projeto da nossa vida, que era fazer a mudança pra lá, né? Sim. Mas a gente vai aguardar um pouco aí pra ver o desenrolar dessa situação no Brasil do coronavírus. Sim. Porque uma das opções que a gente tinha era já comprar um voo agora, né? Cancelou o navio, então vamos comprar um voo. Mas aí pra quando a gente vai comprar? A gente não sabe, né? E a cada dia que passa a gente vai vendo que as previsões mudam também. Primeiro, estavam falando que por volta de agosto estaria terminada a situação na Europa e já poderiam aceitar as pessoas lá. Aí agora, parece que hoje, né, a gente ouviu falar que vai ser só em final de outubro, que a Itália está prevendo o fim da crise. Então fica difícil da gente se programar e comprar uma passagem de avião agora, porque no fundo a gente não sabe, né? Sim. Não sabe se vai poder viajar ou não, em qual data. Sim. Então assim, a gente não cancelou nossos planos de morar em Berlim, pelo contrário, a gente continua com tudo que a gente planejou, a gente continua querendo fazer. Só que a gente só não vai fazer por enquanto porque a gente está impedido mesmo de fazer. Mesmo que a gente quisesse ir para a Alemanha hoje, não tem como ir. Primeiro que não seria viável pra gente ir morar na Alemanha na situação que tá lá hoje, né? Chegar lá nessa situação de pandemia. E também, mesmo que a gente quisesse chegar lá nessa situação, também não seria possível porque não existe esse transporte para Berlim de avião. Eles estão cancelando, né? Tá cancelado, né? Eu acho. Não pode, sei. né? Não? Acho que eu vi alguma coisa de que eles estavam fechando a fronteira, assim. Não sei se eles estão aceitando... Não sei, a gente teria que dar uma pesquisada. Mas de qualquer forma não é do nosso interesse ir pra lá. Porque agora chegar lá também não vai ter emprego, não tem ninguém na rua, então não adianta chegar agora lá pra ficar pagando em euro uma estadia, fazer um isolamento social, uma quarentena lá,
pagando tudo em euro sem a gente estar trabalhando. Então, Sim. melhor que a gente esteja no Brasil pagando em real, que pelo menos é mais barato de ficar em quarentena aqui. Sim. É. Então tá. Que mais? Eu acho que da viagem era isso, assim, o principal é vocês saberem que a gente não vai por enquanto, mas a gente tá planejando ir. Até a gente, para essa viagem de navio, a gente tinha vários vídeos programados para gravar, Sim. né, no navio. Sim, aqui a gente estava dando uma revisada no nosso projeto, então nesse caderno a gente faz algumas projeções de vídeo, ideia que a gente tem de vídeo, e a gente tinha 34 vídeos já planejados só no navio. Sim. E nos lugares que a gente ia visitar, né? Você tem aí também, né, algumas coisas? A gente tem aqui um planner, e nesse planner a gente já tinha até colocado aqui todos os portos que a gente ia parar, todas as cidades e países que a gente ia parar nessa viagem, e algum deles, a maioria deles a gente ia gravar pra vocês, né? E a gente também já tinha alguns vídeos que ainda estão salvos, na verdade, a gente vai acabar postando, que a gente ia publicar pra vocês enquanto a gente estivesse no navio também. Então vai acabar saindo pra vocês, talvez o próximo vídeo já vai ser sobre isso. Vai ter vídeo sobre o nosso casamento, vai ter vídeo sobre... Talvez saia, não sei se vai sair sobre os ingleses, né? A praia. A praia. A gente tava preparando uma playlist, era uma série de vídeos com as top 10 praias de Floripa. Então, como a gente ia fazer muito vídeo relacionado a turismo lá na Europa, a gente já ia iniciar com turismo em Floripa, né? E a gente gravou o primeiro dessa série, que foi na Praia dos Ingleses. Sim. E depois disso a gente ficou de gravar os outros, mas aí como veio toda essa crise, a gente parou um pouco. Então não sei se vai sair essa série por enquanto, talvez mais pra frente a gente vai retomar. Mas talvez a gente poste esse um vídeo que a gente gravou, mas ele foi um vídeo meio de teste, então também não sei se ele vai estar bom ou não. Vamos ver, se estiver legal a gente vai postar pra vocês esse vídeo. Uhum. E aí o próximo tópico então dessa nossa conversa séria com vocês é o quê? Casamento. Casamento. Então casamento, a gente casou, agora estamos de aliança nova. A gente já era casado no civil, né? Mas a gente fez uma pequena cerimônia, e, na verdade, mais com familiares mesmo, aqui em casa. E aí a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso, né? Na verdade, os vídeos já foram filmados, claro, porque tudo já aconteceu. Mas a gente precisa editar, a gente tem, acho que vai sair uns 5 vídeos, né? Não menos. Na verdade, assim, o nosso planejamento era ter uns 5 vídeos sobre o casamento, mas um pouquinho antes do nosso casamento, eu acho que uma semana antes, já começou essa pandemia do coronavírus no Brasil, e a gente já estava sendo afetado por isso, né? A gente teve até conversas com nossos familiares sobre fazer ou não fazer o casamento, quantas pessoas chamarem, como que vai fazer, vai cumprimentar as pessoas, vai ter álcool em gel, como é que vão... A gente ficou meio que nessa loucura, e fora isso, a gente tava com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente tinha o nosso casamento, que ia acontecer em uma semana, quando estourou a pandemia. A gente tinha a nossa viagem, que ia acontecer em 3 semanas. A gente já não sabia se ia ser cancelada, se não ia ser cancelada. Na verdade, no dia do nosso casamento, a gente tinha visto uma notícia que era do Ministério da Saúde, né? Um comunicado do Ministério da Saúde solicitando que os cruzeiros fossem cancelados. Então, nesse dia do nosso casamento, a gente ficou bastante chateado em função disso, dessa notícia, porque pra nós foi o cancelamento. Foi cancelada a viagem. Aí no dia seguinte... Acho que foi no dia seguinte já. No dia seguinte já não, porque daí a MSC publicou que 2 cruzeiros não tinham sido cancelados e que iam se manter, 2 cruzeiros que estavam ali já pra embarcar naquela semana. Aí a gente falou, bom, então quer dizer que o nosso também vai, porque o nosso era 13, 14 dias depois, né? Aí a gente ficou feliz de novo, a gente falou, então vai rolar o cruzeiro, que bom e tal. E aí depois, a gente deu 2 dias, 3 dias, a MSC mandou um e-mail oficial pra gente cancelando o nosso cruzeiro. Então foi um monte de coisa que aconteceu. Então como aconteceu tanta coisa assim no dia do nosso casamento, a gente acabou não gravando tudo que a gente tinha meio que planejado, né? Então a gente tem gravado, que a gente vai publicar pra vocês essa lembrancinha que a gente fez no nosso casamento. A gente acabou conseguindo gravar como que ela foi feita. A gente vai gravar pra vocês a palha italiana, que a gente também deu de lembrança no nosso casamento, e foi gravada, né? Foi gravada. E a gente tem uns vídeos do casamento, a gente pode mostrar pra vocês como que foi, decoração e cerimônia. Nosso casamento foi bem legal, assim, embora ele foi bem pequeno, porque foi só com a família, assim,
Nem toda a família, na verdade, foi bem reduzido mesmo. Até em função do coronavírus, a gente não quis chamar muita Sim. gente para não causar o pânico. Teve gente que a gente chamou e já não veio em função do coronavírus. Sim. E quem veio, alguns não queriam também cumprimentar, rolou um pouco disso, né? Sim. Foi meio estranho, as pessoas vinham, não sabiam se davam um beijo e tal. Isso que tava bem no início. Eu acho que se o casamento tivesse sido... uma semana depois, eu acho que a gente teria que ter cancelado. Tipo, não teria casamento. Porque tava já bem... Tava começando assim, ninguém sabia o que fazer ainda. Então a gente acabou gravando aí, eu acho que provavelmente vai sair uns 3 vídeos dessa série do casamento, vocês vão poder acompanhar e ver como é que foi. E é isso, eu acho que a gente tinha pra falar do casamento. Acho que sim. Acho que é isso. Agora sobre os planos, o que vai vir pela frente então, né? Já que cancelou, assim, tudo que a gente tava projetado, o que a gente vai fazer? Até eu vou falar uma coisa assim, né? Porque tem gente que fala, pandemia e tão preocupado com viagem, assim, mas não era só uma viagem, pra gente era a mudança da nossa vida, assim. Sim, a gente parou de trabalhar, a gente não tá trabalhando, a gente parou toda a nossa vida pra isso, assim, arrumamos uma mala, vendemos 1000 coisas, pra agora nós vamos mudar a nossa vida pra lá. Então a gente não tava saindo não era um passeio, de férias, né? assim, só pra passear, né? Além de, a gente ia comemorar a nossa lua de mel, ia passear um pouco, mas era uma mudança de vida, né? Igual ele falou, a gente vendeu coisas pra ir pra lá, a gente saiu do emprego pra ir pra lá, ele vendeu carro pra ir pra lá, então a gente tava tudo redondo, assim, tudo pra ir, né? Aí agora não teve mais a viagem, que não era só uma viagem, a gente meio que perdeu um pouco o chão, assim, né? E agora? O que a gente vai fazer? Porque todo o nosso planejamento, tudo que a gente tinha feito, era tudo como se a gente estivesse indo pra lá, assim. Sim. Então agora a gente talvez tenha mais um ano de Brasil e o que a gente vai fazer, né? Então uma das coisas que a gente vai tentar agora é pesquisar um pouco sobre, não emprego, né? Mas trabalhos de freelancer à distância, que é uma coisa que a gente pode fazer de casa, mesmo em quarentena, então talvez com edição de vídeo, né? A gente vai dar uma pesquisada nisso, o que a gente pode fazer em casa como trabalho de freelancer. E outra coisa que a gente vai potencializar, né? O próprio YouTube, então a gente vai retomar agora o YouTube com mais força, mas a gente vai ter que mudar um pouco os vídeos, a gente tinha bastante coisa planejada, vamos mudar. Então a gente ainda não sabe bem quais conteúdos a gente vai estar trazendo para vocês, mas a gente vai fazer um planejamento forte nesse sentido. E que mais? E também o livro, né? Você vai continuar escrevendo seu livro. O livro, vou escrever mais agora, né? Então, como a gente tem bastante tempo em casa, vou escrever mais também para ver se ainda esse ano consigo estar publicando alguma coisa. E também a gente vai se dedicar, claro, para estudar mais o alemão, né? Porque a gente tava indo para lá sabendo um básico do básico, e já que a gente vai ter mais tempo, vamos estudar mais o alemão para chegar lá falando melhor também, com maior fluência, porque uma das coisas que a gente viu também é que as melhores vagas, assim, se abrem para quem fala alemão. Sim. Mesmo em empresas internacionais que aceitam o inglês, o alemão sempre é bem-vindo, né? Sim. Então a gente quer estar mais fluente no alemão para chegar lá um pouquinho mais forte, né? Já que rolou essa oportunidade de estudar mais, vamos estudar um pouco mais o alemão. Então acho que era isso, né? Acho que era isso, esses são os nossos planos. E na verdade é assim, igual a gente falou antes, né? A gente ainda não sabe direito o que a gente vai fazer, se a gente vai pra lá em julho, se a gente vai em novembro, se a gente vai em ano que vem, porque tudo vai depender de como vai se desenrolar isso no Brasil, né? Por enquanto aqui onde a gente mora, o pessoal tá em isolamento social, ou seja, o pessoal, quem puder ficar em casa, tá ficando em casa. Aqui, perto da nossa casa tem uma rodovia, né? E a gente vê que ela tá bem mais vazia do que o comum. Tá tudo vazio. Até o comércio, assim, que tá aberto, tipo supermercado, também tá bem vazio. A gente tava procurando fazer compras tudo online, tudo que é possível, né? Comprar online, não sair de casa. Se a gente sair de casa, igual a gente foi no mercado que a gente precisou, a gente foi, passou álcool em gel, não tocou em corrimão, no carrinho de compra botou álcool. Então a gente tá tentando ao máximo se cuidar, assim, pra não pegar, e se pegar não transmitir pra ninguém. O próprio funcionário, né, quando a gente chegou no supermercado, ele já dá a mão, por favor, aí ele jogou álcool na nossa mão e jogou álcool no carrinho que a gente ia usar pra gente poder entrar no supermercado. Então tá tendo bastante cuidado aqui. A gente tá tentando fazer o máximo também pra não transmitir pra ninguém, caso a gente pegue, também não pegar. E é isso, gente, é tudo novo pra gente também, a gente nunca passou por uma pandemia, né, Eu acho que mais gente, né, vocês estão assistindo a gente,
também devem estar numa situação de instabilidade, digamos assim. Muita gente está em instabilidade com o emprego e tudo, com a possibilidade de redução de salário ou de ser obrigado a tirar uma férias coletivas. Então tá toda uma situação de instabilidade para todo mundo, né? Sim. Mas a gente espera que se normalize o mais rápido possível para todos nós. Isso. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Deixa aí o like para dar uma forcinha pra gente. E assim que possível a gente vai trazer mais conteúdo para você, para fortalecer o isolamento social. E se inscreve no nosso canal para ficar acompanhando tudo que vai vir por aí. Espero que vocês gostem dos próximos conteúdos. E fica com a gente que a gente ainda vai para Berlim. Tchus! Tchus!